verdade. Espero que gostem desse vídeo. Opa, calma aí. Deu muito trabalho esse vídeo. Espero que gostem. Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos novos. E esse vídeo eu gravei, mas eu tava jogando no emulador. Eu transferi minha conta pro outro celular. Eita, o que tá acontecendo? Eu vou jogar um pouco de treino para mostrar pra vocês minha jogabilidade. Essa partida aí acho que eu já tava jogando, mas eu entrei pra gravar, mas eu decidi pra treinar um pouquinho. Dei bastante copo, não me lembro se a partida aí eu gravei um pouco, né? Gravei. Eu acho que morri umas quantas vezes. Espero que gostem desse vídeo aí. Vamos bater uma meta bem alta. Mas eu não consegui gravar vídeos porque dá muito rolo aqui em casa. Deu muito rolo, deu muito. Não deu pra gravar vídeo pra vocês, tá bom? Mas agora eu vou tentar conseguir gravar mais vídeos pro canal, tá bom? Beleza? Então deixa o likezão aí. Se bater essa meta de 5 likes, eu vou gravar mais um vídeo pra vocês. Treinamento, manda o que vocês quiserem. Quem tá ansioso, só quem... Ó, eu vou fazer um desafio. Você. Preparei, ó. Calma aí. Vou dar esse cara aqui. Ó. Finge... Ó, se eu saber onde é que você tá, você deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Você tá no celular assistindo dentro de casa? Se você disse que não tá, é porque você é um mentiroso. Você tá assim dentro de casa porque tá essa quarentena e ninguém pode sair de casa, que eu sei. Todo mundo tá em casa aí. Então, deixa like aí que eu sei que vocês vão mentir pra mim. Deixa aí, né, seu safado? Toma. Eita, travou. Quem tá ansioso pra atualização aí? Eu vou gravar por vocês a atualização, tá bom? Quem não vai ter o celular pra jogar, não vai conseguir jogar. Eu já mostro pra vocês como é que vai ser a atualização, beleza? Eu joguei um pouquinho, esse modo aí, eu acho que eu joguei um pouco de treinamento em squad, né? Acho que é. Não me lembro, mas eu acho que é. Porque esse vídeo eu gravei ontem. Não, que ontem gravei sábado esse vídeo aí. Espero que gostem. Se não gostou, deixa seu like. Se não gostou do vídeo, deixa seu like. Igual, né? A menos, tu não vai deixar o like se tu não tem dente. Se tu tem dente, tu deixa seu like. Se tu não tem dente, tu não deixa seu like. Não precisa dar like só quem é banguela. E eu não sou banguela, eu vou deixar meu like. Vale mais a pena. Senão todo mundo vai xingar aí no comentário que tá banguela. Então, ó. Calma. Caiu. E eu vou falar. Comenta nos comentários o que vocês querem de jogo pra jogar. Se vocês querem CS ou outro tipo de game, tipo Clash Royale. Vocês jogam Clash Royale? Eu jogo. Acho que bugou, véi. Tinha bugado meu jogo. Bugou meu jogo, mas tá bom. Então eu acho que eu saí e joguei squad. Agora me lembro. Eu fiz
mas eu derrubei a câmera rapidinho. Essa partida aí. Meu parceiro, eu fiz Traslante, fingindo que era um boot até o último round. Eu fingi que eu sou boot, não vou dar, só o capa que eu vou dar. Mas, na verdade, eu não vou dar nem capa. Fingi que eu sou boot. Daí no terceiro round, eu jogo igual um pro player. Não vai perder com a menos, beleza. Nós perder por causa do nosso amigo. Mano, se você fica parado no Good Squad, não fica parado no Good Squad, meu parceiro. Não fica parado no Good Squad, meu parceiro. Porque se tu ficar no Good Squad parado, tu vai perder tua conta. Não, a conta tu não perde, mas tu vai perder o teu acesso pra jogar o Good Squad. Nosso Good Squad que nós vai e treina. Beleza. Eu tô caindo igual um boot. Porque eu vou jogar igual boot. Então, a habilidade vai ser boot também. E ainda mais, se eu matar alguém, a pessoa vai pensar, meu Deus, eu sou muito ruim que eu morro pra um boot. Aqui, quando a pessoa trava, personagem chamando o Zap, fecha. Gata demais. Cadê? Então, o outro marcou, eu gosto. Vamos ver se a menina matar. Se ela ganhar, vai ter que dar 2.000 likes nesse vídeo. Se ela matar, vai ter que dar bastante likes. Vamos ver se ela vai matar. Mata. Eu confio. Olha ela, ruxadona. É ruxadão. Matou, vai ter que dar 2.000 likes nesse vídeo. Ela matou. Ai, o microfone caiu em cima de mim. Muito. Que susto. Ai. Agora eu vou jogar isso aqui. Papai. Só pra relaxar. E na próxima, aí eu jogo. Olha como que eu taco o gelo rápido. Se você joga assim, ó. Taco o gelo agachado. Igual assim, ó. Eu faço assim, ó. Pô, agachado, taco o gelo. Algumas pessoas atiram, pegam o gelo e agacham. Mas eu não. Eu agacho e taco o gelo. As pessoas também só atiram e tacam o gelo, não agacham. Cada um tem sua preferência, né? Finalizar. Então, amigo. Vou rápido. Toma capa. Ah, não tenho gelo. Vai, amigo. Bom, amigo. Jogou muito. Muito obrigado. Meu time jogou bem ali. Comenta aí como vocês jogam. Se vocês simplesmente atiram e jogam gelo, ou vocês atiram, pegam o gelo e agacham, ou vocês fazem assim, ó. Atira, agacha e gelo. Eu faço atira, agacha e taca gelo. Atira, agacha e taca gelo. Eu faço bem rápido, né? Porque se tu não fazer rápido, tu pode tomar muitos capas. Lembra, tem que treinar o gelo. Porque senão não adianta você fazer isso. Se você não tem gelo rápido, evite. Eita, tem que ir nas minhas costas. E bugou. Você matou o cara que tá de 12, velho. Beleza. Para deixar. Se o cara morrer, ele não morre. Eu consigo bujar. Eu consigo bujar até sozinho. Meus amigos, não, eu consigo bujar sozinho. Tipo, esse bujar. Acho que a gente não vai perder nenhum. Mas se vocês perguntaram porque a minha voz tá assim, é porque eu não posso falar tanto. Eu arranquei um dente meu, daí. Só por isso que eu comprei que eu gravar vídeo pro canal, mas
Eu arranquei, daí eu não posso gravar muitos vídeos, entendeu? Porque tá doendo. Eu tô com um negócio na boca que faz cheio, entendeu? Daí eu não consigo falar forte. Se eu tô falando muito baixo, você não tá ouvindo, porque eu tô com um negócio no dente, daí não dá pra gravar, beleza? Espero que gostem do vídeo. Se você não deixa o like aí, por favor, para ajudar meu canal. Tem 1 milhão de inscritos. Tranquilo? E da minha família aí tá passando tá passando com muita. Tô com muito fraco minha família, entendeu? Mas se você deixar o like já ajuda muito, beleza? Espero que não goste dessa partida aí. Gravei com amor pra vocês. Tentei ganhar todas as partidas só pra representar você. Beleza? Joguei o máximo que eu consegui. Não é máximo. Esse cara aqui é legal. Like. Eu não sei o jogo. Eu sei. Espero que gostaram do vídeo. Não sei se tá terminando o vídeo por ali. Me lembro. Se café mais, acho que eu café mais pra vocês. Porque eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo. Tá bom? Esse vídeo aí pra vocês. Desde aqui. A gente tá doendo pra caramba. Espero que gostaram desse vídeo. Eu fiz muito carinho pra vocês. Boa noite pra quem quer e boa noite pra quem não quer. Boa noite. Deixa seu likezão aí. Tchau. Adeus. Tchau.